minha tese de doutorado, que hoje eu vou falar então de Housing Collateral Reform and Economic Reallocation, que é um artigo com o Thiago Silva, do Banco Central do Brasil, né? E somente para motivar um pouco o artigo, né? A gente sabe que há uma vasta evidência de que quando você melhora direitos do credor, né, que é o direito do banco em reaver o empréstimo, isso gera, né, desenvolvimento financeiro, entendeu? Isso tem uma vasta evidência empírica que apoia esse resultado, né? E a ideia principal é essa: o banco, quando ele sabe que ele consegue recuperar o empréstimo, mesmo em caso de inadimplência, então esse banco vai oferecer melhores condições de empréstimo para o tomador ex ante, né? Na hora que o tomador e o banco assinam um contrato, ele oferece melhores condições, no sentido mais crédito, né? E menos taxa de juros. E com essas melhores condições de crédito, né, tem também efeitos diretos na economia, né? Você aumenta o consumo, aumenta o investimento, aumenta o emprego e também a criação de novas firmas, né? O empreendedorismo. E aqui eu estou citando somente alguns artigos com evidência brasileira, né? Tem o artigo da Assunção, de 2014, que mostra o efeito da alienação fiduciária de carros, né, na democratização do crédito. O artigo do Ponticelli e Alencar, que fala da lei de falência, né, e como se gerou também aumento no crédito, né, das firmas. Júlia Fonseca também tem um artigo recente com o Bernardo Van Dornick, que mostra também, usando essa lei de falência de 2005, como isso gera aumento no crédito e também contratação de pessoas especializadas, né, com maior qualificação nas empresas, então gerando um retorno de capital humano, entendeu? Então tem uma evidência vasta desse efeito positivo, né? Isso vem um pouco de contraste com a visão mais popular de que dar direito ao credor pode gerar um abuso por parte dos bancos, né, no sentido que os bancos vão, na verdade, liquidar a garantia dada como colateral, por exemplo, de uma forma muito ineficiente, né? Então, essa é a visão popular, mas a visão da literatura contrasta isso, né? Mostra o efeito positivo. Mas, então, se por um lado a gente sabe desses efeitos positivos de melhorar, né, a proteção ao credor, por outro lado, a gente está tentando entender os efeitos indiretos, né, e como essa melhoria da proteção ao credor vai se propagar na economia. E uma forma que isso pode se propagar na economia é através da decisão dos bancos de emprestar, né, a alocação do portfólio de crédito dos bancos. Se você muda a condição, né, de empréstimo, né, as condições de empréstimo para alguns tomadores, isso também pode, né, na verdade, gerar mudanças nas condições de empréstimos para outros também. E isso vai ser o que o nosso paper vai falar hoje, né? Vai tentar analisar esses efeitos de transbordamento, né, de spillovers do crédito bancário como um resultado de uma reforma no Brasil que melhorou a proteção ao credor, né? Eu vou explicar ela daqui a alguns slides. Mas o mais interessante disso tudo é que esse efeito de propagação vindo da carteira de crédito dos bancos não é clara, teoricamente, qual vai ser esse efeito, né? Então, vamos pensar num exemplo bem simples aqui, que tem dois tomadores de empréstimos, A e B. O tomador de empréstimo A é aquele que tem um colateral, tem um ativo que pode ser dado como garantia para o empréstimo. E vamos assumir, então, que teve uma lei que melhorou a execução dessa garantia, né? Deixou mais fácil o banco recuperar essa garantia no caso de inadimplência. Então, na visão do banco, emprestar para o tomador A ficou mais seguro, né? Menos arriscado. Mas nada mudou para o tomador B, né? Então, se você pensa numa visão mais tradicional, né, não tem nenhuma fricção nesse mercado, nessa economia, né? Você aumenta crédito para o tomador A, porque ele ficou menos arriscado, mas nada muda para o tomador B, que ele ficou nada mudou para ele, né? Mas quando você olha, na verdade, para a visão do banco, né, e você assume que o banco não consegue aumentar a sua carteira de crédito indefinidamente, então você vê, na verdade, que tem dois efeitos opostos. O primeiro efeito é um efeito de substituição, né? Porque o tomador A ficou mais seguro, o tomador B ficou relativamente menos seguro. Então, na verdade, uma substituição. Você restringe crédito para o tomador B para financiar crédito para o tomador A. E também tem um efeito contrário, que é o efeito que eu estou falando, desse risk weight, que, na verdade, é quando o risco da carteira de crédito do banco diminui, porque agora o tomador A ficou menos arriscado, e aí você pode, então, isso, na verdade, libera capital para o banco, porque o seu risk-weighted assets caiu,
libera capital para o banco para emprestar mais para o tomador B. Então, tem esses dois efeitos, e qual desses efeitos domina, né, é incerto, e justifica, na verdade, uma investigação empírica, que é o que nosso artigo vai fazer. Então, nosso artigo vai, na verdade, estudar, né, esses efeitos de transbordamento do crédito bancário, né, devido a uma reforma que melhorou a garantia de imóveis dados como garantia de empréstimos para qualquer finalidade. Então, pensa, você tem uma casa e você quer dar essa casa como garantia para poder abrir uma firma, ter o capital inicial de uma firma, né, e abrir a sua firma. Então, esses empréstimos, na verdade, melhoraram muito em sua execução a partir de 2004, com a lei da alienação fiduciária. E, como eu vou explicar, essa lei, na verdade, permitiu, né, que os bancos pudessem recuperar a garantia extrajudicialmente em caso de inadimplência. Então, se o tomador não paga o empréstimo, eles podem, fora das varas de justiça, na verdade, recuperar esse empréstimo. Isso deixou muito mais célere, muito mais rápido a recuperação desse colateral, diminuindo as perdas dos bancos por causa disso, né? Mas, então, o que a gente vai fazer com essa lei? A gente vai explorar, né, a variação nessa taxa de home ownership, né, que é a proporção de residentes, né, no município, que, na verdade, são os donos da casa que eles vivem, né? Então, eu vou falar muito de home ownership, porque falar em português é um pouco... Tem que falar umas 5 palavras para definir isso. Então, a home ownership é essa proporção de residentes que são os donos da casa, né? Então, em áreas com maior home ownership, são áreas que, na verdade, são mais afetadas pela reforma. Porque agora você tinha casa que antes você não podia dar como garantia, a não ser via um contrato muito pouco eficiente. Agora tem um contrato muito mais eficiente. Então, mudou muito a execução desses contratos. Então, esses municípios com maior home ownership, maior proporção de donos de casa, né, são mais afetados, enquanto municípios com menos home ownership, né, são menos afetados. Mas o que o nosso artigo vai tentar responder é como a alocação de crédito muda não só para municípios de alto home ownership, mas como também municípios de baixo home ownership, depois da reforma. E eu vou explicar muito bem como a gente, né, separa esses dois efeitos empiricamente, né? E, além disso, vamos perguntar quais são os efeitos reais, né, dessa alocação de crédito. E, por fim, se tem uma outra alocação, não só de crédito, mas uma alocação de outros recursos reais na economia por conta dessa lei, né? E o que a gente vai falar aqui é a alocação de trabalho, né, de trabalhadores, né? Então, só um pequeno resumo dos resultados, caso a gente não consiga chegar até o final dessa apresentação. Então, em primeiro lugar, a gente encontra que, de fato, os bancos aumentam a sua oferta de crédito, né, em áreas com alto home ownership, com maior home ownership, na verdade. E isso gera efeitos reais importantes, como maior número de criação de firmas, novas firmas, maior demanda por trabalho, demanda que, na verdade, é maior emprego, né? As firmas empregam mais e pagam maior salário médio, né, para esses trabalhadores. E, no geral, uma maior atividade econômica dessas áreas com maior home ownership. Mas o outro lado da moeda é que os bancos estão simultaneamente realocando crédito de áreas com low home ownership, com baixo home ownership. E isso é visto como da seguinte forma, na verdade: eu pego bancos que são mais expostos a essas áreas de alta home ownership, esses são os bancos que estão realocando crédito mais em áreas com baixo home ownership. E essa realocação, no sentido é que eles oferecem menos crédito, o volume de crédito é menor, e do crédito que eles oferecem, eles cobram uma maior taxa de juros. Então, tem um deslocamento, né, uma restrição da oferta de crédito. Eu também mostro que esses resultados são mais fortes quando a gente considera bancos que são menos capitalizados, menos líquidos, no sentido, então, com maiores restrições financeiras, né? Isso, de acordo com a teoria, né? E isso gera também efeitos reais significantes. Menor número de firmas criadas, menor demanda por trabalho e menor atividade econômica em áreas com baixo home ownership, mas maior proporção de bancos que estão expostos a essas áreas de alto home ownership, né? E
Também, assim, vocês podem estar se perguntando, tem um aumento aqui de crédito, uma diminuição do outro lado, então qual é o efeito líquido disso, né? E eu mostro que o efeito líquido parece ser, na verdade, zero, no sentido que parece que essa lei gerou uma realocação de crédito de áreas de low homeownership para áreas de alto homeownership. E vamos explicar bem como é que eu falo desse efeito líquido ser próximo de zero. Por fim, tem não só um efeito no crédito e um efeito nas economias, né, locais no Brasil, mas também tem um efeito de relocação de trabalho, essa relocação de crédito. A gente, na verdade, consegue ver que trabalhadores migram, na verdade, né, mudam de trabalho de áreas de municípios de baixo homeownership para municípios de alto homeownership depois da reforma, né? Então, não só crédito, mas também trabalho está sendo realocado por conta dessa reforma. Alguma pergunta até agora? Até agora não. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu tenho. Sim. No caso, É, a lei se aplica só a imóvel para fim residencial ou para imóvel para fim de comércio também? perfeito. Aplica para todo imóvel, sim. Aplica para todo imóvel. Isso é uma ótima pergunta no sentido... Aplica para todo imóvel, mas a gente vai, na verdade, focar, né, na variação de imóveis residenciais, né, de proporção de imóveis residenciais. Tá, porque Isso é... eu fiquei pensando aqui que essa migração para áreas com dos trabalhadores para áreas com higher home ownership pode ser porque está abrindo mais empresas naquele lugar. Tem mais entrepreneurship, está abrindo mais firma lá, eles estão mudando porque tem mais oportunidade lá, não por alguma questão de residência. Você consegue separar isso? E teria que ser simultaneamente o que você está falando, na verdade, de fato, de que áreas de mais home ownership são áreas com melhores condições, ou mais firmas, né, que tem mais imóveis comerciais, né? Eu tenho duas coisas para falar sobre isso, na verdade. Uma delas é que eu não sei para o Brasil exatamente, mas para o Reino Unido, que eu pesquisei, eu acho que 90% ou 95% do valor de imóveis, né, totais, né, no Reino Unido, 90% é residencial, entendeu? Então, assim, é uma grande parcela, né, de imóveis, talvez no Brasil também, são residenciais, entendeu? Mas, claro, tem esse 5 a 10% que seriam comerciais. Mas a outra coisa que eu tenho para falar também, e eu vou explicar melhor no decorrer da apresentação, é que home ownership, na verdade, contraintuitivamente, está correlacionado, na verdade, com baixo PIB per capita, né? Baixo renda per capita. Então, áreas com baixa renda per capita têm maior proporção de residentes que são donos da casa, né, que eles vivem. Isso, se você pensar bem, faz um pouco até de sentido, né? Porque São Paulo, por exemplo, você pensa em São Paulo, uma cidade grande com vários trabalhadores que vêm de outras cidades, então tem um mercado, né, de aluguel de imóveis mais desenvolvido, né? E se você vai para uma cidade mais de interior, pequena, né, esse mercado não está desenvolvido, então as pessoas que vivem nas casas são, na verdade, as donas das casas também, entendeu? Então, o home ownership, na verdade, um pouco contra-intuitivamente, né, está relacionado com baixo, né, possivelmente relacionado com baixa renda per capita. Então, seria o contrário, na verdade, eles deveriam não sair, né, dessas áreas de low home ownership, são áreas mais desenvolvidas, né? Mas eu vou tratar disso também no decorrer da apresentação. Deixa, então, eu passar para falar sobre onde que esse paper está na literatura, né? Esse paper, na verdade, contribui com pelo menos três áreas da literatura, né? O primeiro, como já falei, essa área de direitos do credor, né? Credit rights, que tem uma vasta, né, evidência do efeito positivo disso. A exceção é esse paper do Lilienthal e outros, né, Econométrica, de 2012, que eles, além de outras coisas, propõem um modelo para mostrar que, na verdade, quando você pensa num efeito de equilíbrio geral, de uma economia que apresenta, né, uma melhoria no direito de credor, o efeito de equilíbrio geral pode gerar que algumas firmas, na verdade, experimentem, né, experienciem uma redução de crédito. E isso é por causa um efeito de equilíbrio geral, né? Se tem muita empresa tomando empréstimo, vai de alguma forma, com alguma restrição,
vai, na verdade, gerar um crowding out de crédito para outras empresas. Então, eles mostram isso. O que nosso paper faz na verdade, ter uma evidência empírica que complementa, né, a evidência dele, mostrando, na verdade, que bancos também são mais arriscados, mais restritos, são aqueles que realocam mais, né? E, além disso, a gente mostra todo esse efeito real, né, de a realocação de trabalho também, decorrendo dessa realocação de crédito. A gente contribui também com a literatura de integração financeira, né? Qual é o papel dos bancos na integração financeira. Tem, na verdade, vários papers que mostram, na verdade, como os bancos, né, através das suas redes intrabancárias, né, conseguem realocar fundos e empréstimos, né, dentro deles, né? E tem também literatura que mostra, né, no mercado interbancário também, quando se pensa em contágio, né, financeiro. Então, tem já essa literatura que entende que banco é um canal para a propagação de choques, né, na economia. O que a gente vai fazer de diferente é mostrar esse canal de credit rights, de direitos de credor, né? E também, por fim, tem esse canal, quando você fala muito de garantia de imóveis, né, home equity, né, essa fato da casa como garantia, a primeira coisa que vem à mente de um efeito real disso é o efeito do entrepreneurship, do empreendedorismo. Você cria uma nova firma, quando você relaxa a restrição do domicílio, né, dos domicílios, dos households. E aí tem uma grande literatura que mostra isso, você relaxando essa restrição financeira dos domicílios, você gera um aumento de empreendedorismo. O que a gente vai mostrar é que o outro lado da moeda é que isso pode gerar uma redução de empreendedorismo em outras áreas, né, em tomadores de empréstimo que, na verdade, não foram nem diretamente afetados por esse relaxamento dessa restrição. Vamos falar um pouquinho, então, das detalhes institucionais dessa reforma, né? Essa reforma, na verdade, eu estou chamando aqui de Housing Collateral Reform, porque é um pouco difícil explicar o que é a alienação fiduciária para quem não é brasileiro, né? Mas ela é a lei da alienação fiduciária de 2004, né? Passou em agosto de 2004. É uma lei que expandiu, na verdade, né? Deixou mais forte esse contrato de alienação fiduciária de imóveis, né? Porque essa alienação fiduciária de imóveis já foi prevista e regulamentada desde 97. Então, em 97 já podia, na verdade, fazer alienação fiduciária de imóveis, mas em 97 só podia fazer isso se você fosse comprar uma nova casa, né, um novo imóvel, e você usasse esse imóvel como garantia do empréstimo imobiliário, né, para isso. E em 2004 foi adicionado um artigo 51 dessa lei que mostrou, na verdade, que não, agora a alienação fiduciária é para qualquer finalidade e serve também caso você já seja o dono da casa, né? Então, se é o dono da casa, do imóvel, você quer usar esse imóvel para outras finalidades. Pode ser para consumir, para pagar a educação dos seus filhos, para viajar para a Europa ou para abrir uma firma, né? Então, você pode fazer isso, entendeu? Para qualquer finalidade, você pode usar a casa como colateral de alienação fiduciária, né? Então, antes de 2004, você já tinha um contrato, que era um contrato de hipoteca, né? O contrato mais tradicional de hipoteca, que você podia usar a casa como colateral também, como garantia. Mas esse contrato, a execução dele é dado via as áreas de justiça. Você tem que entrar na justiça, o banco tem que entrar na justiça, caso o tomador de empréstimo entre em inadimplência, para tomar essa casa, né? Esse imóvel. Isso pode demorar, de acordo com dados, né, do Doing Business do Banco Mundial, até 3 anos, né, em média 3 anos, o que é muito custoso, né, ainda mais um país com custo de capital muito alto. Mas a alienação fiduciária, na verdade, não precisa usar, né, a execução da alienação fiduciária não precisa usar vara de justiça. Né, tentando pensar na palavra em português, mas passa, né, não precisa passar pela justiça, né? Pode ser extrajudicial. Na verdade, então, quando você tem uma inadimplência de pelo menos 90 dias, o banco não precisa, na verdade, entrar na justiça, ele pode só ir no cartório e falar que eu quero, essa é a minha casa, né? Esse é o meu imóvel, eu quero liquidá-la e vendê-la em leilão. E essa mudança se dá por conta de uma mudança sutil no que é a alienação fiduciária. A alienação fiduciária, na verdade,
faz com que no momento da assinatura de contrato tenha uma transferência da posse do imóvel para o credor. Então, a hipoteca antiga, o credor tinha um direito ao imóvel. Nessa hipoteca nova, que é a aliança fiduciária, o credor, na verdade, tem a posse, o imóvel está no nome dele. Então, essa mudança sutil gera uma mudança na execução também do contrato, deixando muito mais rápida essa execução. Isso, na verdade, dura de 1 a 2 meses, em média. Então, ficou muito mais rápido a execução de contratos. Então, para responder a pergunta, então, de como essa lei vai afetar a alocação de crédito, nós vamos usar dados do Banco Central do Brasil, que são dados do registro de crédito, que contém um universo, né, de empréstimos acima de um determinado valor. No caso, por volta de 2004, que quando a lei passou, esse valor é R$5.000. E vamos usar também o universo de bancos comerciais na época, que estão no registro de crédito, que são 87 bancos comerciais. E isso gera, por volta de 18 milhões, né, de contratos de empréstimos distintos, né, totalizando 100 bilhões de dólares, né, que na época eu acho que é por volta de 300 bilhões de reais. Também vamos usar o universo de contratos de trabalho formais, né, da RAIS, e isso é um dado que tem tanto o empregador como o empregado, e por conta disso a gente consegue também observar a história, né, do empregado, né, a história de trabalho, né, onde que ele trabalhou antes. Isso vai ser bem importante quando a gente for falar de migração de trabalho, porque a gente consegue observar essa história. A gente usa dados da Receita Federal, do registro do CNPJ, né, que tem dados da localidade da firma, o setor econômico dela, a data de abertura, né, e também quem são os donos dessa firma. E esses dois últimos variáveis são importantes quando a gente vai falar de empreendedorismo, de criação de firma, né? E, por fim, a gente vai usar dados do censo de 2000 a gente usa, na verdade, homeownership, né, a proporção de residentes que são donos da casa no município, como o nosso, pelo menos para o primeiro teste empírico que a gente vai fazer, como a nossa variável principal, para mostrar quais são os municípios que têm um efeito mais direto de crédito. Então, vamos passar, então, para esse efeito principal, né, o efeito direto dessa reforma, né? E aqui, só esse gráfico já dá para entender um pouco o que essa reforma gerou, né? Esse gráfico mostra o log dos empréstimos com garantia imobiliária para fins não imobiliários, né? E você pode ver aqui que a gente, na verdade, tira a inflação aqui desse gráfico. Você pode ver aqui, na verdade, não tem aumento real do crédito antes da reforma passar. E no trimestre seguinte da reforma ter passado, começa a aumentar esse crédito, né, de empréstimos com garantias reais para fins não garantias imobiliárias para fins não imobiliários. E aí, assim, o Bernardo Rica tem uma pergunta aqui, deixa eu mutar ele. Opa, obrigado. Bem, Dimas, posso fazer uma pergunta? Eu estava curioso para saber que esse negócio de usar o home equity para empréstimo no Brasil não é muito, não parece um negócio muito popular, assim, não sei. Então, eu queria saber se dá para quebrar esse gráfico entre o home equity e o que está sendo usado para adquirir uma casa nova, tipo uma alienação fiduciária de compra de imóvel. Você consegue ter uma ideia de magnitude, assim? Estava pensando que o efeito da lei, no lugar que tem pouco home ownership, né, pode ser muito grande, né, porque as pessoas estão começando a comprar mais casa. Então, justamente, assim, o controle que eu tenho imaginando na nossa cabeça é muito tratado nesse sentido que as pessoas vão passar a usar para comprar imóveis, entendeu? Sim. Então, eu queria saber, assim, em termos de magnitude, comparar a home equity com o uso para se tornar um proprietário, né? Porque aqui eu acho que está agregado o dado nesse gráfico, né? Pelo que é mais. Na verdade, aqui só está o home equity, na verdade. Eu não fiz para comprar o imóvel, né, a casa própria, né? O que eu vou fazer, na verdade, é um teste, meio que um teste de placebo, né? Que, na verdade, o crédito imobiliário não deveria reagir com essa lei, porque essa lei não mudou nada para o crédito imobiliário. A lei que mudou para o crédito imobiliário foi a lei de 97, né, que criou a alienação fiduciária. E eu tenho até no artigo, eu não botei aqui, talvez eu consiga recuperar no artigo rapidinho. Eu tenho uma tabela que analisa
o efeito dessa lei para o mercado, para 97, entendeu? Para 97, né, o que eu vou fazer é um DIF com maior déficit residencial, municípios com maiores déficits residenciais, depois de 97, eles apresentam maior crédito, né? E não só maior crédito, mas também apresentam maior número de homeownership, né? De households que são cujos residentes são donos da casa, né? Então, essa lei de 97 parece ter gerado isso, que melhorou o crédito imobiliário. Aqui não teve mudança do crédito imobiliário, desculpa. Não teve mudança do crédito imobiliário, mas eu penso, a minha prior, né, na verdade, aqui vai ser só ter uma linha reta do crédito imobiliário, né, evoluindo, crescendo, né, mas sem uma diferença de crescimento, né, a partir da lei, entendeu? Mas a ideia de magnitude eu não vou ter no momento, entendeu? De qual é a magnitude vis-à-vis o imobiliário, né? Mas essa magnitude, falando de magnitude, a magnitude do home equity nesse sentido aqui é que em 2007, por exemplo, esse home equity, esse home backed loans, os empréstimos que você usa a casa como colateral, são 60% maiores do que apenas antes da reforma, né? Então é um efeito grande, né? Agregado grande. Valeu, obrigado. Desse home equity, nada. Obrigado, fiquei curioso de ver o outro, se essa lei mudou alguma coisa para o outro tipo de crédito imobiliário. Não, esse agregado eu não vou ter ideia, mas eu tenho um resultado que mostra que o efeito de tratamento para o crédito imobiliário não existiu para 2004. Beleza. Para 2004, ok? Valeu, Bernardo. Mas a gente pode fazer melhor do que só mostrar esse gráfico, né? Intuitivamente, áreas que têm maior proporção, né, de homeowners são áreas que intuitivamente vão se beneficiar mais, né, desse crédito, né? Então a gente pode, na verdade, comparar, né, o empréstimo dos bancos para áreas com alto homeownership versus baixo homeownership antes e depois da reforma, num diferenças, num modelo de diferenças, né, padrão, né? Então o que a gente faz aqui é um modelo de diferenças. Nesses resultados principais, o que a gente vai pegar o trimestre apenas anterior da reforma e comparar com o trimestre em 2007, o mesmo trimestre em 2007, 3 anos após a reforma. E aí aqui eu estou, na verdade, já tirando a primeira diferença, só por simplicidade, e o beta aqui vai ser o coeficiente, né, de diff, né? E o homeownership aqui é a fração, é um diff contínuo, né, a proporção de homeowners no município M em 2000, ou seja, antes da reforma, né? E você pode ver que quanto você tem maior homeownership, esses primeiros 3 colunas mostram que tem maior número de crédito crédito com garantia não imobiliária para fins não imobiliários, né? Então, um homeownership, um desvio padrão, maior homeownership gera um crescimento de 20% nesse empréstimo home equity, né? E quando a gente controla pela região, né, pela mesma mesorregião, e no coluna 3, a mesma mesorregião, o mesmo renda per capita, né, e o mesmo coeficiente de Gini, de desigualdade de renda, então são municípios que são realmente bem similares, você vê que o resultado não muda muito, ainda é um resultado de 16% maior depois da reforma. E essas colunas de 4 a 6 mostram que a taxa de juros, né, empregada cai também, né? Então essa taxa de juros caindo com quantidade subindo, né, indica um aumento de oferta de crédito, né? Então tem um aumento de oferta de crédito em áreas com maior homeownership, né? Então esse é o efeito direto da reforma. Aqui mostra o efeito dinâmico, né? E a gente faz esse efeito dinâmico em alta frequência, no sentido em trimestres aqui. E a gente mostra aqui, na verdade, exatamente depois da reforma que esses home equity loans começam a reagir, né? Dado o homeownership, né? E então, antes da reforma, não parece ter tido nenhum efeito. Então, realmente aconteceu depois dessa reforma, depois de agosto de 2004. Tem vários outros testes para mostrar que realmente esse efeito direto é por conta desse direito ao credor, né? Um teste tem a ver com essa recuperação da garantia ser extrajudicial, né?
se ela é extrajudicial e antes ela era judicial, então, em áreas que têm varas de justiça mais congestionadas, são áreas que deveriam se beneficiar mais da reforma também, entendeu? Então, o que a gente mostra, na verdade, nessas colunas aqui, 2 e 3, a gente tem a média congestão da vara pelos casos pendentes de problema de juízes em cada município, e interage isso com o homeownership também. Vocês podem ver que quando maior homeownership, maior congestão da vara, maior o tratamento, maior o crescimento desses homeback loans. Então, isso parece indicar, de fato, um efeito que melhorou, né, essa execução do contrato. Também fazemos um teste aqui que mostra que o crédito imobiliário não reage para homeownership, né? O coeficiente que é positivo, mas não significante. Quando a gente controla por região, a renda per capita, o efeito fica negativo até. Temos também resultados, mas que eu não vou falar agora por conta não vou entrar em detalhes por conta de tempo, que não parece que outras reformas que aconteceram no mesmo período impactaram o resultado. Então, a gente testa que a lei de falência de 2005 não impactou esse nosso resultado, né? Que aconteceu um ano só depois, na verdade, da lei de agressão judiciária, então, coisa quase que simultânea. Tem a lei também que o paper da Assunção investigou, que é a lei de oficiais de carros, que coincidentemente é a mesma lei que eu estou analisando, foi na mesma lei, né? Mas em uma outra seção, em um outro capítulo, para a aliança oficial de carros, não parece estar afetando o nosso resultado. E também temos um resultado com Bolsa Família, que também não parece estar afetando. Na verdade, uma das grandes, como eu falei antes, na verdade, não, o homeownership alto está relacionado com baixa renda no município, então você pode estar pensando, qualquer coisa que aconteceu que afetou municípios de baixa renda pode estar afetando o nosso resultado. E uma dessas coisas que aconteceram nesse mesmo período é o Bolsa Família, criado em 2003, intensificado em 2004. A gente mostra que não, na verdade, quando a gente pega dados do Bolsa Família, tanto em termos de valor, né, dos benefícios e o número de beneficiários, né, não parece estar correlacionado com o homeownership. Então, até agora, o que a gente mostrou, na verdade, foi esses efeitos diretos, né, de uma melhoria da proteção ao credor, né? E essa melhoria veio da garantia ficar mais fácil de se executar em caso de inadimplência. Agora a gente vai partir, na verdade, para a parte nova do paper, a parte que vai realmente contribuir com a literatura, que é falar desse transbordamento de crédito, né, do bancário, esse transbordamento. Então, até agora, o que eu falei para vocês é que o crédito no município 1, que é o município de alto homeownership, aumentou mais do que o crédito do município 2, né? Mas o que a gente quer fazer agora é olhar para o crédito do município 2, com baixo homeownership. Mas como é que a gente, né, consegue falar alguma coisa sobre esse crédito aqui? Para isso, a gente tem que, na verdade, ter um novo teste empírico. E nesse teste a gente pega um novo banco B aqui. Esse banco aqui é um banco menos exposto a áreas com maior homeownership. Nesse exemplo aqui, ele não empresta para tomadores na área de high homeownership, só empresta para tomadores na área de baixo homeownership. E o que a gente faz, então, agora é comparar crédito de um banco que é exposto, esse banco A é mais exposto à área de homeownership, com bancos menos expostos, né? E o que a gente quer saber é como o crédito deles muda antes e depois da reforma, de acordo com essa exposição que eles têm ex ante, antes da reforma, né, em áreas com baixo homeownership. Então, aqui, de novo, é um modelo de diferenças, mais modificado agora. O que a gente faz agora é foca em municípios com baixo homeownership, que é municípios com homeownership menor que a mediana nacional. E agora o nosso interesse é comparar o crédito, né, contra essa sensitividade do banco, né? Sensitividade aqui é a fração do portfólio de crédito do banco localizado nessas áreas com alto homeownership. Então, aqui os bancos estão mais sensíveis à reforma. Na verdade, essa história aqui mostra que eles emprestam menos depois da reforma para municípios com baixo homeownership. E não só isso, também tem uma taxa de juros cobradas maior.
Então, esses dois resultados mostram que a oferta de crédito em áreas com baixo home ownership parece ser restringida depois da reforma para aqueles bancos que estão mais expostos. E a intuição por detrás disso é que esses bancos vão estar restringindo o crédito em algumas áreas para financiar crédito em outras, com melhores condições por causa dessa lei de credor. Aqui a gente mostra, na verdade, o efeito dinâmico, de novo, em trimestres, e a gente vê que somente depois da reforma que o efeito torna-se negativo e insignificante, e antes da reforma o efeito parece ser flat, né? Então, agora esse foi o principal resultado de crédito. Se tiver alguma pergunta, por favor, perguntar. Agora eu vou tentar mostrar, né, como esse efeito, se esse efeito é robusto, né, a diferentes testes, né, que a gente vai fazer. Que um dos testes, na verdade, o efeito anterior mostra, né, dois bancos emprestando para o mesmo município, por exemplo, né? Mas esse teste, na verdade, eu não falei, mas ele está controlando para toda a demanda local, né? Toda mudança de demanda de crédito local, né? É tipo uma especificação do paper de quad minha, né? Controlando por toda a demanda local. Mas a gente pode fazer uma coisa melhor do que isso. A gente pode, na verdade, comparar dois bancos diferentes emprestando para o mesmo tomador de empréstimo, né? Então a gente controla para toda a demanda do próprio tomador de empréstimo. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai controlar, a gente vai deixar dividir, né, mais os dados, né, comparando o crédito para o mesmo tomador. A gente vai, na verdade, usar, nesse teste, né, dados crédito para mais de 100 mil firmas brasileiras, empresas brasileiras, com mais de um relacionamento bancário, né, com mais de um banco que elas tomam empréstimos. E essa firma, não pensa nessa firma como uma Petrobras, não. Na firma média dos nossos dados é uma firma privada com 5 empregados. Então, é uma firma bem pequena, né? Uma padaria ou uma firma de consultoria, entre outras coisas, né? Então, assim, são firmas pequenas que o crédito realmente importa, né, para elas. E a estratégia agora é a mesma, comparar crédito dos bancos para a mesma firma, né? Antes e depois. E isso proporciona, né, principalmente quando a gente coloca o efeito fixo da firma aqui, proporciona a gente comparar, a gente controlar por tudo que está mudando do lado da demanda e só olhando do lado da oferta de crédito bancário. E o que a gente mostra aqui é que os resultados permanecem os mesmos, né? Quanto maior a sensitividade, aqui tem um typo, eu mudei essa variável, maior a sensitividade do banco para a reforma, menor o crédito para essas firmas, maior a taxa de juros, e esse resultado é robusto se a gente coloca controles bancários também. Então, assim, o resultado permanece o mesmo, tem uma restrição de crédito, né, para essas firmas. Agora, um outro teste que a gente pode fazer é por que essa realocação, né? Uma pergunta que você pode fazer é por que tem essa realocação de crédito? Porque se os bancos não tivessem uma restrição bancária, restrição financeira, eles poderiam somente aumentar crédito em áreas com alta home ownership e nada mudar em crédito com áreas de low home ownership, né? Então, tem que ser que tem alguma coisa prevenindo eles fazerem isso. E esse teste mostra que, na verdade, quanto maior a razão de capital, né, maior a capitalização desses bancos, e maior a liquidez desses bancos, aqui definidas como todos os ativos que não são crédito, menor essa realocação de crédito em áreas com low home ownership, com baixo home ownership, né? E aqui, então, o que mostra que, na verdade, bancos menos capitalizados e menos líquidos são aqueles que realocam mais, né, crédito de áreas de low home ownership. Uma outra preocupação que pode estar acontecendo, principalmente com um teste que a gente está comparando na mesma firma, é que o que a gente mostra, né, que o crédito dos bancos mais expostos, mais sensíveis, cai, mas isso é em relação, né, ao crédito do banco B, né? O que pode estar acontecendo é que o crédito do banco B pode estar aumentando, né, ao mesmo tempo. E isso pode gerar uma superestimação, os resultados podem estar superestimados. Em outro exemplo, aqui, na verdade, pode ter um outro banco, o banco C, que, na verdade, começa a emprestar para essa firma, né, depois da reforma. Então, pode ser que não é uma estimação, é uma superestimação mecânica, mas pode estar acontecendo aqui essa firma consegue crédito de outros bancos também. Então, no geral, no fim das contas,
ela não é afetada, porque ela consegue tomar empréstimo de um outro banco C, nesse caso, entendeu? Então, pode estar acontecendo uma coisa que não, um efeito que a firma não pode estar sendo afetada ou pode estar sendo uma superestimação dos dados, né? E o que a gente faz, então, aqui para tentar controlar a polícia, a gente agrega, né, o crédito para cada firma. Então, a gente soma todo o crédito do banco C, A e B para a firma A e o crédito de outros bancos D e A, por exemplo, a firma B, né? Então, a firma A, nesse sentido aqui, nesse exemplo, é mais exposta porque ela tem conexão, ela tem um relacionamento com um banco que é exposto antes da reforma, né? E a firma B não é exposta porque todos os relacionamentos dessa firma são com bancos menos expostos, né? Então, o que a gente faz? A gente calcula, então, agora uma sensitividade bancária que antes variava no banco, agora varia para cada firma, né? A gente faz uma média ponderada baseada no crédito antes da reforma, né? E a firma que tem maior sensitividade bancária é aquela firma que está mais conectada, né? Tem maior empréstimo outstanding com os bancos que são mais sensíveis também à reforma. E o que a gente vê aqui é que o resultado permanece o mesmo. A preocupação que teria é que se a gente perdesse a significância, né? E o sinal dos resultados, que, na verdade, quando você agrega tudo, esses aumentos de crédito aqui iriam compensar essa queda de crédito aqui, né? Mas não é isso que acontece, né? Os resultados permanecem basicamente o mesmo em termos de significância e magnitude, não importando se a gente está comparando firmas no mesmo município e setor econômico ou firmas no mesmo município e setor econômico e tercis de tamanho e idade, né, da firma. Então, mesmo comparando firmas bem parecidas, mas com sensitividade, né, conectadas com bancos diferentes, esse resultado permanece significante. Uma outra preocupação, né, que é a outra dimensão, um passo adiante, é que se firmas que estão conectadas com bancos menos sensíveis à reforma, elas podem estar se beneficiando, né, principalmente se seus competidores, outras firmas, né, estão, na verdade, tendo crédito restrito para esses bancos mais sensíveis, né? Então, é um efeito de competição aqui. Tem as firmas que estão menos conectadas com bancos menos expostos, podem estar se beneficiando porque os competidores estão, na verdade, sendo prejudicados pelo banco. Então, de novo, o que a gente faz agora é agregar tudo isso ao nível do banco município e setor, né? E a gente, de novo, faz um teste de diferentes diferenças, agora comparando diferentes setores locais, né? Indústrias locais e o crédito agregado delas, das indústrias locais, né? E o resultado, de novo, permanece o mesmo. Se alguma coisa, o coeficiente fica um pouco mais maior economicamente, né? Temos vários outros testes que a gente faz para tentar controlar, né, por algumas histórias alternativas. Uma das coisas é que quando eu falei que estamos comparando créditos para o mesmo tomador, eu falei de firmas, né? Mas nada muda se esse tomador for um indivíduo, uma pessoa física, né? Então, a gente mostra que os resultados são robustos quando o tomador de empréstimo é uma pessoa física que toma empréstimo de mais de 2 bancos, né? Também mostramos que essa realocação é mais forte, a realocação de crédito é mais forte quando os tomadores de empréstimo são mais opacos, no sentido, são firmas que são menores e mais jovens, né? São firmas que dependem mais de crédito, mas também tem uma menor, né? O banco tem uma menor informação sobre eles, né? São firmas mais arriscadas, com menor história também de crédito, histórico de crédito. Então, os bancos têm menos informação sobre eles. Então, eles decidem restringir crédito primeiro dessas firmas, né? Essas firmas que são mais arriscadas nesse sentido, com menor informação. E também, para mostrar uma outra evidência que o que está acontecendo aqui é uma realocação de crédito e não alguma outra história, né? É que a gente usando dados do Estiban, da Estatística Bancária para o Município no Brasil, que são dados públicos até, a gente consegue ver para cada agência brasileira se essa agência está tomando empréstimo ou emprestando para outras agências do mesmo banco. Então, o que a gente vê, na verdade, é que agências com alto homeownership, em municípios com alto homeownership, na verdade, elas tomam mais empréstimo de outras agências, né? Então, elas pegam mais recursos de outras agências. E isso mostra, na verdade, como a realocação está acontecendo, né? Elas
estão pegando mais emprestado de hoje esse meu banco, né, esse fluxo intrabancário, e emprestando mais para tomadores em seus municípios, né? E, ao mesmo tempo, os depósitos, né, de bancos mais sensíveis à reforma em áreas de baixo home ownership não parece mudar antes e depois da reforma. Então, não é que o que está acontecendo é que os depósitos dos bancos mais expostos, né, mais sensíveis em áreas com menos home ownership está caindo, e por isso que o crédito está caindo lá, né? Tem o funding deles local está caindo, mas não é isso, não tem mudança também de depósito, entendeu? Então, esses dois resultados meio que asseguram a gente que tem essa realocação acontecendo por causa da aliança fiduciária. Então, alguma pergunta? Alguma pergunta? Acho que por enquanto não. Beleza, então vou continuar aqui. Manda ver. Então, agora, vamos falar então do efeito líquido. O efeito líquido dessa reforma, né? Então, o que eu falei até agora é que tem um aumento de crédito em áreas com maior home ownership, e isso é acompanhado de uma restrição de crédito em áreas com menor home ownership, mas com bancos mais sensíveis, né, à reforma. Mas então, a pergunta então agora é: qual é o efeito líquido disso, né? E é meio difícil, principalmente em modelos diferentes, de falar de um efeito líquido, de um efeito agregado, né? O que eu posso fazer é uma alternativa que é a melhor alternativa que eu posso fazer é comparar o crédito bancário total, né? O portfólio de crédito do banco. Então, a gente agrega todo o portfólio de crédito para cada banco, antes e depois da reforma, né? E a gente regride isso contra a sensitividade bancária, né? E, de novo, num modelo de diferença. Se você pensar que um banco que é mais sensível, no sentido sensível é aquele banco que tem maior fração do portfólio dele, né, em área com alto home ownership, né? Então, imagina um banco com 90% do seu portfólio em área com alto home ownership, né? Você imagina que eles se beneficiam mais pela reforma, você deveria esperar que o portfólio de crédito deles, agregado deles, deveria aumentar depois da reforma. E comparando-se com um banco que, por exemplo, tem, sei lá, 5%, né, da fração de crédito dele em área com alto home ownership. Se isso acontece, então, a gente deveria encontrar um aumento do portfólio de crédito dele. Mas o que a gente encontra, na verdade, é não significância. Parece que bancos com uma maior sensitividade ao crédito, à reforma, não aumentam o seu portfólio de crédito. E isso sugere, então, que o que esses bancos estão fazendo é realmente tirando crédito de áreas de baixo home ownership para dar crédito em áreas com alto home ownership. Então, essa é uma evidência, né, do efeito líquido da reforma. Sim. O Góes tem uma pergunta aqui. Oi, Góes. Oi, Dimas. Beleza? Meu abração, faz um tempo que a gente não se fala, tô com saudade de você. Exato. Só fazer uma provocação aqui, eu não acho que aqui você esteja medindo um efeito agregado, né? No fim das contas, você está medindo um efeito relativo de bancos que são mais expostos em relação a bancos que são menos expostos, né? Perfeito. É possível que a reforma tenha aumentado o portfólio de todos os bancos ao mesmo tempo e a gente não captura relativamente alguma diferença entre os dois grupos, né? Então, eu só seria um pouco mais cuidadoso nisso. Assim, talvez você tenha... Assim, você me convenceu de todo demais que existe um efeito, que existe a realocação. Eu tenho mais algumas perguntas depois, quando você vai falar de migração, porque eu acho que seus resultados contradizem um pouco os resultados que a gente tem na literatura de comércio, isso é uma coisa interessante. Mas sei lá, eu acho que seria interessante pensar um pouco mais em como agregar isso com esses efeitos de equilíbrio geral, né? Perfeito. Não, você tem razão nesse sentido. Aqui, exatamente, se a reforma afetou todo mundo igualmente, né, aumentou o portfólio de crédito igualmente, então a gente teria esse resultado, entendeu? A questão é que parece um pouco... Mas, de novo, eu falei no começo, na verdade, que é um efeito meio que sugestivo, né? Parece que tem efeito líquido zero, porque, em teoria, se você pensar bem, o banco que tem maior sensitividade deveria, né, apresentar um aumento de crédito. Mas se por algum outro motivo, né, mas eu tentei pensar em outros motivos por que isso aconteceria, mas afetaria todos os bancos ao mesmo tempo e não significaria esse efeito líquido zero,
eu acho difícil pensar numa explicação para isso. Mas, ao mesmo tempo, de fato, você falou corretamente, eu não posso falar que esse é efeito agregado, e eu posso ter falado aqui na apresentação, mas assim, eu estou precisando mostrar alguma evidência de um efeito líquido, por mais sugestiva que ela seja, mas é ainda assim relativa, de fato. Então, não, valeu por lembrar disso, que eu realmente tenho que ser cuidadoso quando eu digo isso, porque, de novo, é um outro efeito relativo, somente a um nível de agregação diferente. Valeu. Alguma outra pergunta? Não. Deixa eu partir, então. Eu tenho quantos minutos ainda? Rapidinho. Você tem... Acho que tem 10 minutos ainda. 10, 15 minutos. 10 minutos. Acho que dá para terminar em 10 minutos. Então, vamos falar agora, na verdade, a gente já falou do efeito no crédito, né? Vamos falar agora do efeito real na economia, né? Então, em primeiro lugar, vamos falar da criação de novas firmas, né? Do fluxo de novas firmas por conta desse aumento de crédito e dessa realocação de crédito em geral, né? E como eu falei anteriormente, um dos resultados mais intuitivos quando você relaxa a restrição financeira dos domicílios, né, é que isso vai gerar empreendedorismo. Os domicílios vão criar firmas, né, que sejam restaurantes, padarias ou consultorias, mas com esse relaxamento dessa restrição financeira, eles vão começar a criar mais firmas, né? Isso é uma evidência em modelos teóricos de Leighton, Evans e Jovanovic, e também tem várias evidências empíricas que suportam isso. Mas a questão que eu ponho aqui é que se isso acontece, né, ao custo de uma menor entrada, né, menor empreendedorismo em outras áreas. Então, aqui o que a gente mostra sobre as três colunas é o efeito direto, né? Municípios com maior home ownership têm um maior número de donos de empresa, né, que estão usando a sua casa como garantia, né? Então, isso aqui é baseado nos donos das empresas que estão usando a sua casa como garantia. Tem um maior número de donos de empresa também, então tem um maior número de empresários, né? E tem um maior número de empresas em geral, né, sendo criadas nessa área, né? E isso, o outro lado da moeda é que em áreas, né, com baixo home ownership, mas maior presença de bancos sensíveis, né? Então, aqui é um banco sensível ao nível do município, né? Você tem uma diminuição do crédito tomado pelos tomadores, né, de empréstimo, pelos donos de empresa, desculpa, um maior número de donos de empresa, né, menor número de empregados e um menor número de firmas sendo criadas. Então, por um lado, tem maior número de empreendedorismo, de empresários, por outro lado, tem um menor número de empresários em áreas com baixo home ownership e maior presença de bancos, né, sensíveis à reforma. A gente pode fazer a mesma análise, mas em vez de empresas novas, para empresas existentes, né? Tentar analisar o que acontece com a performance, né, com o desempenho de empresas existentes. E aqui, de forma similar, as primeiras 4 colunas, a gente mostra aqui a entrada de dinheiro, de cash, né, de transferências. Aqui a gente calcula cash inflow baseado no sistema de pagamentos do brasileiro, né, que tem todas as transferências interbancárias no Brasil. Então, a entrada de cash, né, nessas empresas aumenta, empresas com alto home ownership. Aumenta também o número de empregados nessas empresas, o salário, né, que são pagos a esses empregados. Mas você pode, pensando até no paper da Júlia Fonseca, né, e do Bernardo, que mostram que esse salário maior pode vir, na verdade, de uma contratação maior de gente mais especializada, que de começo já teria um salário maior. Então, pode ser um efeito de composição, você está contratando gente mais especializada, né? Então, na coluna 4, o que a gente faz é comparar o salário dentro de cada empregado, né, antes e depois, e tirar uma média, e a gente tira uma média disso para cada município. Então, a gente está realmente tirando o efeito do empregado. Se antes o empregado ganhava R$3.000, agora está ganhando R$3.500, né? Teve esse aumento dentro de cada empregado, né? E o resultado aqui permanece o mesmo, apesar de que o coeficiente cai um pouco de tamanho, né? Ainda é significante, né? Mostrando que não só tem esse efeito de contratação de gente mais qualificada, como também tem o efeito de que você, para a mesma pessoa, está dando maior salário, né? Então, no geral, está aumentando a demanda para o trabalho dessas empresas. Por outro lado,
quando a gente olha, na verdade, aqui a gente pode olhar para as empresas conectadas com bancos mais ou menos sensíveis, né? Então, aqui esse bank sensitivity ao nível da empresa, né? E a gente compara essas empresas dentro do mesmo município, setor, tamanho, né? E idade, né? Então, são empresas realmente bem parecidas. A gente mostra, na verdade, que o cash inflow, né? A entrada de dinheiro cai, o fluxo, o número de empregados cai também, o salário cai e o salário de cada empregado cai. Então, assim, o outro lado da moeda é que, por um lado, você tem, na verdade, aumento de desempenho, uma melhoria do desempenho das empresas em áreas de alto homeownership, por outro lado, em áreas de low homeownership, mas com empresas conectadas a bancos mais sensíveis, tem uma queda do desempenho delas. E, por fim, vou falar sobre essa migração do trabalho, né? Por um lado, a gente mostrou que tem uma realocação de crédito, e essa realocação de crédito tem efeitos significantes em variáveis reais em diferentes áreas brasileiras, diferentes municípios. Mas a questão que eu ponho aqui é se essa realocação de crédito tem algum efeito maior de realocação também de trabalho na economia. Então, para mostrar isso, a gente vai olhar, na verdade, para os dados da RAIS, né? Que tem um universo de contratos de trabalho, e a gente vai comparar o fluxo de migração antes e depois da reforma. Então, em 2002, o que a gente vai fazer? No começo de 2002, a gente vai ver onde está todo mundo trabalhando, né? E a gente vai contar quantas dessas pessoas, né, no começo de 2004, antes da reforma, por exemplo, mudaram de trabalho para outro município, né? Então, e a gente vai calcular o fluxo migratório, né, para cada origem e destinação, né? Município de origem e município de destinação. A gente faz isso também para o período depois da reforma, de 2005 a 2007, né? E a gente calcula, de novo, a gente usa um modelo de diferentes, comparando esses fluxos migratórios para cada origination destination, para municípios com diferentes características, né? E nas primeiras duas colunas aqui, nessa tabela, a gente mostra o que acontece, né, com essa migração para municípios que, na origem, tinham baixo home ownership, né? Então, o que a gente acha é que o número de trabalhadores que sai dessa origem e vai para um outro município, né, de destinação aumenta. Então, tem uma saída, né, uma emigração desses municípios, né? Esse efeito é robusto se a gente controlar pela região da destinação. Nas colunas 3 e 4, o que a gente mostra também é que quanto maior o home ownership na destinação, maior é esse efeito, maior é essa emigração de municípios com baixo low home ownership. Então, o que isso está dizendo é que a migração está vindo de municípios com baixo home ownership e indo para municípios com maior home ownership, seguindo, na verdade, essa mesma direção do crédito, né? E, por fim, se na origem tem uma maior presença de bancos sensíveis à reforma, né, tem uma maior emigração também dessa origem em municípios com baixo home ownership na origem, né? Então, esse estado mostra que tem os trabalhos está saindo de áreas de baixo home ownership e indo para áreas de alto home ownership. Mas a pergunta que vocês podem fazer é que tem vários motivos que isso pode estar acontecendo, né? Tem um motivo de também os municípios de destinação serem municípios mais de menor renda, como eu já falei, e isso gera, na verdade, está sendo explicado pelo governo Lula, por exemplo, né? Ou pode ser que algum outro fator de demanda na origem está afetando, na verdade, a saída, né? Explicando essa saída de trabalhadores na origem de municípios com baixo home ownership. Então, para tentar, na verdade, falar que, na verdade, está vindo da oferta de crédito, o que a gente vai, na verdade, fazer é usar os dados da Receita Federal, que tem os dados dos donos das empresas, né? E fazer um match, né, desses dados, um merge desses dados com o registro de crédito. E o que a gente vai agora calcular é o fluxo migratório de pessoas que estão mudando de município para o trabalho, né, e indo trabalhar em empresas cujos donos estão tomando empréstimo, né, estão dando a casa como garantia para
fins não imobiliários, né? Para, por exemplo, abrir sua firma, sua empresa, ou expandir sua empresa, né? E o que a gente mostra aqui, agora a variável dependente, essa fração dessa migração indo para empresas cujos donos estão tomando empréstimo, a home equity, a razão disso sobre os migrantes, a migração total, né, de trabalho entre cada par, origem, destino. E o que a gente mostra aqui, o coeficiente que é positivo, né, na coluna 1, mostrando que os trabalhadores saem da origem de municípios com baixo home ownership, estão indo mais trabalhar em firmas em municípios com alto home ownership, com mais alto home ownership, como mostra a coluna 3 e 4, e cujas firmas estão usando o home equity para se financiar. E, por fim, também, quando maior a sensibilidade do banco na origem, maior essa saída, né, de empregados. Desculpa. Então, essa migração é particularmente forte quando eles vão para essas firmas cujos donos estão usando esse home equity, o que mostra que esse canal de crédito é importante para explicar essa migração. Então, deixa eu só concluir. Alguma pergunta antes de eu concluir o artigo? Não? Então, deixa eu só concluir. Não, o que a gente mostra... Eu gosto da pergunta aqui. Fala, Góis. Eu não sei se vocês chegaram a comparar isso com a parte da literatura de economia do trabalho ligada ao comércio. Tem o trabalho do Rafael Dix Carneiro com o Kovac, que uma das principais conclusões que eles têm é que os mercados laborais brasileiros regionais têm baixa mobilidade porque os custos de migração são muito altos, né? Eles chegam a essa conclusão por causa do choque de comércio muito grande que você tem da liberalização dos anos. E eles não encontram migração. Por quê? Porque eles fazem o choque, eles calculam o choque como uma média ponderada das indústrias afetadas, né? Então, o choque é diretamente medido no mercado de trabalho regional. Talvez fosse interessante tentar fazer algum choque que seja análogo a isso, com uma média ponderada das indústrias que são mais expostas, algo assim, para ter uma medida mais clara do choque no mercado de trabalho e tentar reconciliar essas duas coisas. Sim. Eu acho que não tem, na verdade, eu não sei, eu posso estar errado, mas acho que não tem nenhuma contradição entre o que eu estou mostrando e essa literatura de comércio, porque aqui eu estou, de novo, como você falou na última pergunta, eu estou fazendo um diff and diff, então é tudo em relação à migração que tinha anteriormente, né? Então, porque é o período de controle, né? Então, pode ser que a migração, em geral, é baixa no Brasil, né? O que eu estou falando aqui é que a migração pode até ser baixa, mas aumenta um pouco mais, e particularmente nesse canal vindo de áreas de baixo home ownership para áreas de alto home ownership. O que pode ficar contraintuitivo é, como você está falando, tem um custo tão alto que pode ser que você está esperando que, na verdade, não se encontrar nada, né? Não mudou nada. Esse fluxo migratório não deveria mudar por conta dessa reforma, né? Porque o custo já é muito alto e isso previne praticamente todo mundo de mudar, né? E em relação a isso, o que eu estou mostrando aqui no paper, na verdade, que também o efeito dessa reforma foi grande, né? Então, o efeito marginal, né, nesse migrante marginal que estava já meio, né, indiferente, né, pode ter sido relevante, né? Na verdade, pode ter afetado vários dessas pessoas que estão perto dessa indiferença e aí elas decidiram se mudar. Mas o que eu não estou fazendo aqui é, de fato, falando de um efeito de que essa migração era importante já antes ou não. Estou falando que ela ficou mais importante, mas ainda assim poderia ser pequena. Pode ser pequena, entendeu? Mas é uma boa pergunta. Eu vou dar uma lida mais nesses papers de comércio para ver como é que eu posso, na verdade, compatibilizar isso com essa literatura, com essa evidência também. Então, para concluir, então, o que a gente mostra aqui nesse artigo é que você melhora o direito ao credor, que é uma reforma, né? Uma coisa que você pensa que tem uma evidência vasta, né? Que tem um efeito positivo em geral e que é isso, né? O efeito é positivo, mas que não é tão simples assim, né?
Quando você pensa que o banco, na verdade, é restrito, tem uma restrição, né, dada pela restrição dos reguladores de regulação, né, que não pode ter uma razão de capital muito baixa, ou por outras questões, né, pode ter um banco com baixa liquidez ou precisa pagar altas taxas, né, para poder tomar emprestado. Esse banco, na verdade, não vai conseguir aumentar seu portfólio de crédito indefinidamente. Então, parte desse aumento de crédito, né, vindo da melhoria do direito de credor, tem que ser financiada através de outros ativos, né? E um desses ativos é o crédito em outras áreas, para outros tomadores que não foram afetados. E, então, assim, aumentar a pledgeability de alguma garantia pode ter um efeito negativo em outros, relativamente negativo, né? Relativamente negativo em outros tomadores de empréstimo. E essa relocação tem um efeito importante, né, no mercado de trabalho, no empreendedorismo e, em geral, nessa migração do trabalho, né, no país. Então, é isso. Obrigado. Valeu, Dimas. Pessoal, alguém tem uma pergunta? Pode fazer no chat ou vou falar aqui vou liberar o microfone. Levantar a mãozinha. Bem, eu acho que é isso, Dimas. Muito obrigado por aceitar o convite. Vou parar de gravar aqui. Uhum.